Capítulo 4, equação da energia para um escoamento em regime permanente. Se eu evocar o conceito de escoamento incompressível em regime permanente aplicado a essa instalação e considerando duas seções da mesma, uma seção 1, uma seção 2, eu posso afirmar que a massa que passa em 1 é igual à massa que passa em 2. Se eu dividir essa massa pelo tempo, eu vou poder afirmar que a vazão em massa em 1 é igual à vazão em massa em 2. Ora, a vazão em massa pode ser calculada pelo produto da massa específica vezes a velocidade média vezes a área. Como o escoamento é considerado incompressível, eu vou poder falar que a massa específica em 1 é igual à massa específica em 2. Finalmente, nós vamos ter que a velocidade média vezes a área da seção formada pelo fluido, que no caso do conduto ser considerado forçado é a própria seção transversal do conduto, vai ser uma constante. Ou seja, vazão e volume é considerado constante. Acabo de efetuar um balanço de massa entre duas seções do escoamento, no caso a seção 1 e a seção 2. Neste capítulo 4, nós vamos considerar duas seções, por exemplo, uma seção antes e uma seção depois de uma válvula, e vamos efetuar um balanço de energias. No capítulo 3, efetuávamos um balanço de massa, agora nós vamos efetuar um balanço de energia. Balanço de energia me lembra tanto Lavoisier, que afirmava que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, mas aí ele estava mais voltado à massa, como a Joule. Esse sim fazia referência à lei da conservação de energias. O balanço de massa, que seria a equação da continuidade, associado ao balanço de energia, equação da energia, vai nos permitir resolver inúmeros problemas de instalações hidráulicas. Mas, para isso, precisamos saber quais os tipos de energias que nós observamos em uma seção do escoamento. Então, vamos ver. Tipo de energias mecânicas observado em um escoamento incompressível em regime permanente. Vamos considerar um trecho de uma instalação hidráulica. Aqui nós temos a entrada de uma bomba, a saída de uma bomba. Aqui nós temos uma redução da tubulação, aqui o manômetro em U, aqui uma válvula controladora de vazão, aqui um manômetro em U para determinar a perda de carga em um trecho de área constante da instalação. Ora, e devemos observar o seguinte: se uma das hipóteses nossas, que nós não vamos retirar no curso, é o escoamento do fluido incompressível, para que ele seja incompressível, ele também tem que ser considerado um escoamento isotérmico. Se é isotérmico, a temperatura sendo constante, implica que não haverá variação das energias termodinâmicas, já que essas só variam com a temperatura. Se as energias termodinâmicas vão permanecer constantes, ao fazer o balanço de energias, elas vão desaparecer. Por esse motivo, nós nem iremos nos referir a elas, ficaremos só com as energias mecânicas. A partir daí, nós temos a energia potencial de posição ou energia potencial gravitacional. Nesse caso, simplesmente é lembrar que a energia potencial de posição seria mgz, sendo z uma cota em relação a um plano horizontal de referência, que nós vamos representar por PHR. Essa energia potencial de posição é um trabalho realizado também. Aí nós vamos agora pensar na energia cinética. Ora, temos uma massa em movimento, essa massa tem velocidade, a partir daí nós temos que a energia cinética seria massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. E, finalmente, uma novidade, vamos pensar na energia potencial de pressão. Ora, o fluido, ao ser deslocado por uma força que seria a pressão vezes a área, em um ds, vai realizar um trabalho. O trabalho seria essa força vezes o ds, ou seja, pressão vezes área
vezes um ds. Se é um diferencial de espaço, nós também estamos considerando um diferencial de trabalho. Por outro lado, sabemos que área vezes o ds é um diferencial do volume. Se desejarmos determinar o trabalho, vamos integrar. Então, nós teríamos que o trabalho seria integral de volume da pressão vezes o diferencial do volume. Energia mecânica total. Olha, para o escoamento incompressível em regime permanente, seria a soma da energia potencial de posição mais a energia potencial de pressão mais a energia cinética. Importante observar que a unidade da energia do sistema internacional seria o joule, ou seja, Newton vezes metro. Você enxerga o joule? Eu sei o que é o joule, mas não o visualizo. Bom, como engenheiro e engenheira, está aí um problema que deve ser encarado. Mais um, né? Porque o engenheiro e a engenheira deve saber sempre resolver problemas. Porém, não deve ficar só nisso, hein, pessoal? Ora, para pensar em resolver o problema anterior, vamos introduzir o conceito de carga hidráulica. Carga hidráulica será considerado como sendo a energia por unidade de peso. Energia, se eu pensar no sentido dimensional, seria a força vezes o deslocamento. O peso, força. Portanto, a unidade de carga passa a ser uma unidade de comprimento. No caso, metro. Bom, isso aí é fácil de se visualizar. Equação de Bernoulli. O Daniel Bernoulli, que era um físico, matemático suíço, ele desenvolveu uma equação adotando algumas hipóteses, que nós também iremos adotá-las e, aos poucos, vamos eliminando em aplicações futuras. Primeira hipótese, escoamento considerado incompressível, ou seja, massa específica constante. Essa eu não vou retirar do nosso curso. Escoamento considerado em regime permanente, o tempo não entra como sendo uma das variáveis do fenômeno estudado. Essa também não será retirada do curso. Escoamento de um fluido ideal, ou seja, aquele que não apresenta viscosidade, e claro, nesse sentido, já que não tem viscosidade, não terá dissipação de energia ao longo do escoamento. Essa nós vamos retirar em breve. Outra hipótese, vamos considerar uma distribuição uniforme nas seções de escoamento. Essa também nós vamos retirar em breve. Escoamento sem troca de calor. Essa nós não vamos retirar, porque consideramos a massa específica constante. Então, ele vai ser considerado sempre sem troca de calor. Escoamento sem a presença de máquina hidráulica, ou seja, o dispositivo que fornece ou retira energia do fluido. Isso nós vamos retirar em breve. Nessa situação, se eu considerar o trecho da figura, nós vamos fazer um balanço de energia da seção 1 até a seção 2, pensando em uma variação em 1 e pensando em uma variação em 2. Então, a partir daí, já que o nosso fluido é considerado ideal e sem troca de calor e sem máquinas hidráulicas, nós vamos ter que a energia diferencial em 1 seria energia diferencial em 2. Ou seja, a energia potencial de posição, considerando dm1, a energia potencial de pressão, dv1, energia cinética, também na seção 1. Vai ser igual a energia potencial na seção 2, energia de pressão na seção 2 e energia cinética na seção 2. Ora, lembre que massa específica é massa por unidade de volume. Como a massa específica no escoamento incompressível é considerado constante, tanto faz eu considerar uma massa finita ou um diferencial de massa. Então, eu vou poder falar que o meu diferencial do volume seria o diferencial de massa dividido pela massa específica, que é considerada constante. Levo isso em consideração na nossa equação anterior. Então, no lugar do diferencial do volume, eu vou colocar o nosso dm sobre o ρ. Então, nós vamos ter a energia potencial de posição, energia potencial de pressão escrita de maneira diferente, energia cinética sendo uma constante. Por outro lado, como o fluido é considerado incompressível, eu vou poder afirmar que a massa específica em 1 é igual a massa específica em 2 é igual a massa específica constante.
E além disso, pelo fato de ele ter regime permanente, eu vou poder falar que a massa que passa em um é igual à massa que passa em 2, é igual à massa que passa em uma seção qualquer, também é uma constante. Levando isso em consideração na nossa equação, vamos reescrevê-la. A partir daí, podemos considerar tudo por unidade de massa, ou seja, eu vou dividir tudo por dm. Dividindo tudo por dm, eu vou ter Gz mais P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 sendo uma constante. Aqui eu teria a energia potencial de posição por unidade de massa, energia de pressão por unidade de massa e energia cinética por unidade de massa. Só que se eu observar direitinho, a unidade dessa energia por unidade de massa seria metro quadrado por segundo ao quadrado. Isso também não é fácil de visualizar. Por esse motivo, eu vou dividir tudo pela aceleração da gravidade. Então, tudo está sendo dividido pela aceleração da gravidade. Aqui vai simplificar, aqui vai passar a ser o nosso peso específico, e aqui ficou sobre 2G. A partir daí, surge a equação de Bernoulli que nós vamos usar em nosso curso. Nós ficaríamos com a carga de pressão, mais a carga potencial de posição, mais a carga cinética como sendo uma constante. Claro, porque eu estou considerando o fluido ideal. Então eu teria que a carga total em 1 seria igual à carga total em 2. E observem que a unidade da carga potencial de posição é uma unidade de comprimento, a unidade de carga de pressão também é uma unidade de comprimento, a unidade de carga cinética é uma unidade de comprimento. E lógico, a carga total também será uma unidade de comprimento, que é fácil de se visualizar. Vamos pegar um exemplo bastante simples, o exercício 96. No exercício 96, o objetivo inicial é achar a carga de pressão na seção 2, considerando todas as hipóteses adotadas para a equação de Bernoulli. Observe que aqui nós temos um tubo de 1 polegada de aço que tem um diâmetro interno de 26,6 milímetros e uma área de 5,57 centímetros ao quadrado. Aqui nós temos um manômetro diferencial ligado entre as seções 1 e 2 e aqui nós estamos coletando o volume e cronometrando o tempo. Bom, para resolver essa parte inicial é só aplicar a equação de Bernoulli. Então nós teremos que a carga total em 1 igual a carga total em 2, ou seja, a carga potencial de posição, mais a carga de pressão, mais a carga cinética é uma constante. Observem que Z1 é igual a Z2, porque ambos pertencem ao plano horizontal de referência. Por outro lado, como a área da tubulação é considerada constante, e a vazão é constante, ou seja, a velocidade vezes a área é constante, se a área sendo constante, a velocidade será constante. Então eu tenho que V1 igual a V2. Portanto, resulta que a carga de pressão em 1 é igual à carga de pressão em 2, ou seja, o nosso H2 será igual a 20 metros. Isso está acontecendo porque eu estou considerando P1 igual a P2. Ora, se P1 é igual a P2, se eu lembrar da equação manométrica, eu tenho que P1 menos P2 é gama vezes a diferença do peso específico. O peso específico do fluido manométrico menos o peso específico do fluido que está escoando. Se eu não tenho diferença de pressão, o meu H só pode ser zero. Entendi a resolução desse exercício. Mas eu fiquei com uma dúvida. Uma polegada não era 25,4 milímetros? Por que você falou aqui que uma polegada seria 26,6 milímetros? Observe que se trata de um tubo de aço 40. Ora, eu vou ter que constar uma norma para tubo de aço. Essa norma, no caso, seria ANSI B3610. E aqui nós temos, na primeira coluna, o diâmetro externo. Na segunda coluna, a designação de espessura, 40. Na terceira coluna, nós temos o diâmetro interno em milímetro, que no caso, olha, podem ler na norma 26,6 milímetros. E na quinta coluna, a área da seção livre, que vai ser utilizada para cálculo. Seria o nosso π d ao quadrado sobre 4. Só que aqui com arredondamento da norma, 5,57 centímetros quadrados. Então, os valores foram retirados de uma norma, no caso, a norma do tubo de aço. Ok, só que eu fiquei com mais uma dúvida. Quando que isso vai ocorrer na prática? Bom, isso, na verdade, vai ocorrer na prática desde que a distância entre 1 e 2 seja realmente muito pequena
para que eu não considere as perdas de carga. Caso contrário, seria um problema não observado na prática. Se esse comprimento for diferente de zero, eu nunca vou ter que a pressão se mantenha constante, porque eu teria que ter dissipação de energia, no caso, seria uma dissipação de carga de pressão. Exercício 97. Considerando o exercício anterior, sabendo que a viscosidade é 10 a menos 6 metros quadrados por segundo, pede especificar a vazão em massa, a vazão em peso e o tipo de escoamento observado. Bom, vamos lá. Determinamos a vazão de forma direta, ou seja, o volume dividido pelo tempo. Nós temos um volume de 26 litros colhido em 20 segundos. Ora, isso vai nos resultar uma vazão de 1,3 litros por segundo, ou seja, 1,3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Lembramos que a vazão em massa é a massa específica, no caso foi dada, 1000 kg por metro cúbico, vezes a vazão em volume. Então, 1000 quilos por metro cúbico, vezes 1,3, 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, vai nos resultar em uma vazão em massa de 1,3 quilos por segundo. Já a vazão em peso seria a aceleração da gravidade vezes a vazão em massa. Então, simplesmente multiplicamos a nossa vazão em massa, 1,3 kg por segundo, por 9,8 metros por segundo ao quadrado, que vai nos resultar uma vazão em peso de 12,74 newton por segundo. Ora, por outro lado, sabemos que a vazão é a velocidade média vezes a área, o alemão que vá, mas ele vai sempre com a velocidade média. Temos a vazão, temos a área. Cuidado que aqui eu transformei os 5,57 centímetros quadrados para metros quadrados, para que possamos ter homogeneidade na equação. Determinamos a velocidade média de escoamento, 2,334 metros por segundo. Ora, sabemos que o Reynolds seria a massa específica, vezes a velocidade média, vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade dinâmica. Ou velocidade média, vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade cinemática. E lembre, como trata-se de um conduto de seção circular e forçado, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno, que foi dado, só que passamos para metro. Temos a velocidade média, temos a viscosidade cinemática. Determinamos o número de Reynolds, 62.084,4, que é muito maior do que 4.000, portanto o escoamento é turbulento. Um outro exercício. Agora, vamos considerar o Venturi. Venturi, na verdade, é um tubo que eu saio de uma área máxima, passo para uma área mínima e volto para a área máxima. É um medidor de vazão, e se eu considerar esse medidor de vazão em escala apropriada, passa a ser um túnel aerodinâmico. Então, nós temos aqui um Venturi, que não está na horizontal, está inclinado, e que tem uma área A1 igual a 10 centímetros quadrados, uma área A2, 5 centímetros quadrados. Vamos considerar que a água que está escoando tem um peso específico igual a 1000 kgf por metro cúbico. O mercúrio, que foi usado como fluido manométrico, tem um peso específico igual a 13.600 kgf por metro cúbico. Temos um desnível de 0,5, aqui metros. Temos aqui o desnível entre a seção 1 e 2 de 2 metros. E pede-se estimar a vazão. Como nós vamos considerar as hipóteses da equação de Bernoulli, principalmente a do fluido ideal, a vazão que nós vamos obter será uma vazão teórica. Vamos aplicar a equação de Bernoulli de 1 a 2. Aí nós teríamos que a carga em 1 seria igual à carga em 2. Ora, se eu adotar o PHR passando em 1, a minha carga potencial de posição em 1 é 0. Mais a carga de pressão, que seria a pressão dividido pelo gama, no caso foi considerado 1000 kgf por metro cúbico, mais a carga cinética, VO ao quadrado, sobre 2 vezes 9,8. O meu Z2 seria 2 metros, mais P2 sobre 1000, mais V2 ao quadrado sobre 2G, 2 vezes 9,8. Passamos a ter uma equação 1 com 4 incógnitas, P1, P2, V2 e V1. Vamos agora aplicar a equação manométrica de 1 a 2, adotando 1 como origem. Então, nós vamos ficar com P1. Essa parcela aqui, ó, eu vou descer, mas eu vou subir, ela vai cancelar, então eu vou ficar com mais 0,5 vezes 1000. Essa eu desço, mas aqui eu subo, cancelo. Menos 0,5 vezes 13.600, essa aqui eu já cancelei, mas sobrou essa. Menos 2 vezes 1000, igual a pressão P2. Aqui nós temos que P1 menos P2 vai ser 8.300 kgf por metro quadrado. Uma equação 2. Se eu pegar a equação 2 e jogar na equação 1, já vou sair de 4 para 2 incógnitas. E vamos ter, no nosso caso,
né? Substituímos, fazemos as contas, que V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado igual a 123,48, que é uma equação 3. Essa equação 3, na verdade, é uma equação onde eu tenho duas incógnitas. Vamos ter que dar um jeito de ficar com uma só. Para isso, nós vamos aplicar a equação da continuidade de 1 até 2. Aplicando a equação da continuidade, sabemos que Q1 igual a Q2, ou seja, V1 a 1 igual a V2 a 2. Temos a área 1 e temos a área 2. A área 1, 10 centímetros quadrados e 5 centímetros quadrados. Observe que aqui eu nem preciso transformar, porque vai ficar, uma vai cortar com a outra. Ficamos com V2, no caso, igual a 2 vezes V1, ou seja, V2 ao quadrado igual a 4V1 ao quadrado. Vamos considerar isso uma equação 4. Da equação 4 na equação 3, ficamos só com uma incógnita. No caso, a velocidade média na seção 1. Determinamos a velocidade média na seção 1 como sendo raiz quadrada de 123,48 dividido por 3, ou seja, 6,42 metros por segundo. É só lembrar o alemão que vá. Então eu pego essa velocidade média, multiplico pela área da seção 1, passando essa área para metro quadrado, então seria 10 vezes 10 a menos 4. Vamos ter uma vazão de aproximadamente 6,42 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, ou seja, 6,42 litros por segundo. Essa é uma vazão teórica. Por quê? Porque consideramos fluido ideal. Vou propor um exercício para a gente aprender fazendo, por favor. E fundamental que você o faça. Considerando que o ponto do sifão é S da figura, a pressão não deve cair abaixo de 32 kPa absoluta, e que o fluido é considerado ideal, calcule a velocidade média do escoamento, a máxima altura de S em relação a A, dados, pressão atmosférica igual a 100 kPa e peso específico da água 9.800 N por metro cúbico. Mais um, para vocês praticarem a equação de Bernoulli. Para a instalação hidráulica esquematizada a seguir, sabendo que a tubulação é de aço, espessura 40, de diâmetro igual a 3 polegadas, temos um diâmetro interno, 77,9 milímetros, e área de seção livre, 47,7 centímetros quadrados, e que o fluido é considerado ideal, pede-se determinar a vazão em massa e a vazão em peso. Está aqui. Vamos novamente aplicar a equação de Bernoulli para resolver esse exercício. Finalmente, o exercício 101, que nós vamos novamente considerar o Venturi. O Venturi com os dados mais ligados ao aparelho utilizado na nossa bancada do laboratório. Então, considerando o Venturi, medidor de vazão, representado no próximo slide, sabendo que o diâmetro interno da seção 1 é igual a 40,8 milímetros, segundo a norma ANSI 36 parágrafo 40, corresponde a um diâmetro nominal de 1,5 polegada, uma área de seção livre igual a 13,1 centímetro quadrado, que o desígnio do fluido manométrico, no caso mercúrio, 13.000, que tem massa específica igual a 13.521 kg por metro cúbico, é igual a 20 centímetros, especifique a vazão de escoamento considerando o fluido, no caso a água, que tem um peso específico de 998 kg por metro cúbico, como sendo ideal. Dados, aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e o diâmetro da seção 2 igual a 25 milímetros. São os dados, realmente, do medidor de vazão da bancada. E a partir daí, nós também vamos aplicar a equação de Bernoulli, a equação manométrica, a equação da continuidade, as três equações, respectivamente, capítulo 2, 3 e 4, para resolver esse exercício. Moçada, só para refletir um pouquinho, vou pensar um pouquinho na minha trajetória, onde eu sonho a transformação em aprendedor. O que seria um retorno à minha infância? Eu nasci, eu tomei um tapa, aprendi a chorar, inspirei e passei a viver. Na minha época, me jogaram durante 2 décadas na escola e falaram assim, você vai ter que ir para a escola, que será uma instituição de ensino. E lá me ensinaram a perder a criatividade e a não aprender. E aí? Aí chegaram ainda, me deram mais um tapa na cara. Chegaram para mim depois de 20 anos e falaram, agora que você encerrou o seu ensino, vá trabalhar. E lá fui eu trabalhar. Trabalhei 2 décadas para os outros, fundi a cabeça e sempre obedecendo ordem e
seguindo regras. Nesse período, se eu fosse analisar o tempo que eu perdi em trânsito, trabalhando e dormindo, eu vi que acabei não vivendo muito. Hoje, né, tenho a certeza, após 60 anos, que tenho o desejo de ser reconhecido, de inspirar um novo aprender. E antes de morrer, ainda vou ver substituir o ensino por aprender. Substituir as instituições de ensino por instituições de aprendizagem. Só que isso tem que acontecer rápido. E tenho que ter consciência que, na verdade, eu nunca vou parar de aprender. Eu tenho que aprender a vida inteira e tenho que aprender com prazer. E tenho que voltar a ser criança sempre, porque lá eu era autodidata. Pessoal, se esse material foi importante, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira você vai me ajudar a dar continuidade a este meu sonho de criar os aprendedores. Bons estudos.